Introdutório de robótica básica, a gente vai continuar com o bloco de programação do tipo comum. Vamos lá. Muito bem, o bloco de programação do tipo comum, ou a paleta de programação do tipo comum, ela vai conter todos os blocos de programação que você vai precisar para criar programas simples. E em cada bloco de programação, inclui várias instruções em que o NXT poderá interpretar. E a partir dessa combinação de blocos, se pode criar um programa mais complexo, em que o NXT vai executar. Na figura acima estão dispostos os blocos de programação inclusos na paleta de programação comum. O bloco move, ou mover, é um bloco que vai permitir configurar seu robô para ir para frente ou ir para trás em uma linha reta ou girar seguindo uma curva, dependendo da trajetória. Na figura abaixo a gente tem as letras C e D posicionadas no canto superior direito, e elas vão demonstrar quais as portas do NXT que serão controladas. Na parte inferior, do lado esquerdo, a gente tem um ícone de uma setinha no sentido de baixo para cima, em que vai mostrar qual direção o robô irá se locomover. No meio, a gente tem um ícone que vai mostrar o nível da força, ou potência, ou também a magnitude. E, por fim, a gente tem um ícone que vai mostrar se você ajustou a propriedade de duração para limitada, graus, rotação ou segundos. A configuração do bloco Move segue alguns passos, por exemplo. Primeiro a gente vai selecionar os motores, lembrando que a gente tem três portas. Depois selecionar o estado de funcionamento, ou seja, se ele vai se locomover para frente, para trás ou parado. Posteriormente a gente vai definir o controle de deslizante de direção, ou seja, pilotagem, ajustar a sua trajetória. Se eu quero uma trajetória mais orientada a uma trajetória retilínea, eu deixo justamente o controle deslizante de direção ao meio, assim como mostra a figura. Caso contrário, se eu quero uma linha curvilínea voltada mais para a direita, eu viro para a direita. Ou se eu quero uma linha curvilínea voltada para a esquerda, eu viro para a esquerda. Após isso, eu seleciono o nível da força, que é graduado entre 0 e 100. Eu configuro o intervalo de tempo, que pode ser indeterminado, rotação, por definição, graus e segundos, e a ação de finalização, parar ou desacelerar. O Record Play, grava, executa, é um bloco que vai permitir gravar uma ação e executar com o robô. Na figura abaixo, a gente tem um ícone gravar e executar, e a sua configuração é bem simples. Primeiro, a gente vai selecionar a ação gravar ou acionar. Após isso, a gente vai inserir no campo de texto para nomear o movimento a ser executado. A gente vai selecionar as portas de saída a serem gravadas e, finalmente, a gente vai ajustar o tempo. Lembrando, é um bloco que vai permitir tocar um arquivo, seja de som ou uma simples nota musical. Este ícone vai mostrar se o bloco tocará um arquivo de som ou um tom. E no lado inferior direito, a gente tem um ícone que vai mostrar o volume do bloco. Ao meio, a gente tem um ícone que mostra se o bloco começará ou terminará de tocar um som. A configuração do bloco Sound envolve uma sequência de passos. Por exemplo, primeiro, a gente tem que selecionar entre um arquivo ou um tom. Depois, a gente vai escolher a opção a ser operada, pode ser do tipo tocar ou parar. Após isso, a gente vai ajustar o volume e a propriedade permite o arquivo de som repetir interruptamente, ou seja, se eu quiser que um som não pare de tocar, eu apenas coloco na função. A gente pode escolher o arquivo de som pelo seu nome e, por fim, o arquivo de som ou a nota musical vai tocar até o final antes de o programa se mover para o próximo bloco. O display ou monitor é um bloco que vai permitir mostrar uma imagem, escrever algum texto ou desenhar uma figura na tela do NXT. E é interessante que a partir do sequenciamento de vários blocos do monitor, a gente pode criar desenhos complexos e bem inteligentes e fascinantes.
A tela mede 100 pontos de largura por 64 de altura, a título de curiosidade. Abaixo, a figura representativa do bloco Display Monitor, em que o ícone representa a configuração do bloco, podendo ser imagem, texto ou desenho. A configuração do bloco display se ramifica em posição, em desenho e texto. O wait, ou espera, é um bloco que deixa o seu robô sentir o ambiente por meio de receptar estímulo externo e reagir a partir de uma certa condição antes de continuar. A gente tem tipo tempo, toque, luz, som, distância, sensor de cor, entre outros. O loop, ou ciclo, é uma estrutura de repetição e é representado por meio desse bloco que vai permitir repetir uma sequência de código, evitando a redundância, melhorando a clareza do código, enfim. E na primeira figura, a gente temos a propriedade ajustada para sempre, com o símbolo do infinito. Na figura abaixo, a gente tem a apresentação do controle de ciclo, pode ser tipo sensor, tempo, contador ou estado lógico. O switch, finalizando ou condição comutação, é um bloco que possibilita escolher entre duas sequências de código. Por exemplo, a gente configura um sensor de toque utilizando o bloco switch para rodar uma série de blocos quando o sensor estiver pressionado e uma outra condição quando não estiver pressionado. Na primeira, a gente percebe o controle de sensor ou valor, e na segunda, a gente percebe a área de espaço para blocos de programação. Por exemplo, se eu acionar o meu sensor de toque, ele vai executar determinada ação representada na parte superior. Caso contrário, ele executa na parte inferior. A gente finaliza a nossa videoaula por aqui. Não se esqueça de deixar o seu curtir. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.